Eu imagino que você esteja investindo para ganhar bastante dinheiro, a investir para ganhar bastante, porque não vale a pena perder tempo para você ganhar pouco. Só que eu vou te mostrar aqui que se você não tiver uma meta realista, você vai fracassar. Ou seja, você não é nem que você não vai ganhar muito, é que talvez você nem ganhe dinheiro, você acabe perdendo. Então a meta realista ela é fundamental. Deixa eu compartilhar a minha tela para você ir seguindo direitinho e ir lendo aqui junto comigo. Sem uma meta realista, você não vai conseguir criar uma renda mensal relevante na bolsa de valores. O que, que eu estou querendo dizer que é meta irrealista, tá? Quando você tem uma meta que não faz sentido, né, que não vai se concretizar, isso vai te gerar uma expectativa que não é real, né, de obter retornos muito grandes. Essa expectativa errada, ela pode ser por diversas razões. Pode ser que o retorno esteja exagerado, então você espera ganhar 30% no ano quando isso não vai acontecer, ou 5% em um mês quando isso não vai acontecer. Então a gente está falando do quanto está crescendo, né? Isso é o retorno. Pode ser que o retorno até faça algum sentido, mas o tempo para obter o resultado pode estar errado. Então pode ser que você até consiga aquele retorno, só que só depois de 5 anos, depois de 8 anos, e não depois de 6 meses. Então a gente precisa entender essa dimensão do tempo. Ou pode ser que o retorno até esteja ok, o tempo também esteja ok, só que a dificuldade está subestimada. Então pode ser que, poxa, em 3 anos eu vou conseguir esse retorno, tal, tudo é verdade, só que vai ser muito difícil, e você acha que vai ser fácil. Então, tudo isso são coisas que podem te frustrar, e aí podem te, tirar do jogo, né, e você acaba saindo. Por que que muitos não têm meta realista? Então, a gente tem algumas razões, tá? Primeiro, psicologia humana mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, otimismo excessivo, isso é normal, tá? Da natureza, né? Ah, nem coloquei aqui, mas uma super confiança em nós mesmos. Então, é aquela coisa, eu sei que a bolsa vai subir, eu sei que a bolsa vai cair, né? Isso são coisas do psicológico, né? Que quando a gente, dependendo da sua profissão, talvez você já tenha aprendido a domar um pouquinho. Por exemplo, o médico lida muito com isso, né? A super confiança faz ele cair do cavalo, né? E no mercado financeiro a mesma coisa, ou o otimismo excessivo. Então, agora a bolsa vai subir, agora vai dar tudo certo, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas é da natureza humana. Outra, falta de compreensão dos riscos associados aos investimentos em ações. Isso aqui é muito grave, assim, o nível de conhecimento médio dos brasileiros é muito baixo, e eu me incluo nisso quando eu estava na faculdade, né, é que depois eu acabei indo trabalhar na mesa de operação, etc, de um grande banco. Mas até então, qual era o meu conhecimento? É aquilo que a gente escuta aí, por exemplo, sei lá, num videozinho aí na internet. Bolsa é muito arriscado, ações é muito arriscado, tenha pouco e tudo mais. Fica nesse nível, né? Esse nível, assim, é um nível eh, irrelevante, né. Na verdade, quando a gente começa a entender as ações, a gente começa a entender as diferentes, tipos de empresas, diferentes setores, diferentes, tipos de financiamento. Tem empresa que é mais alavancada em dívida, tem empresa que é mais alavancada nos sócios, diferença de remuneração, empresa que paga salário muito alto, empresa que paga bônus muito alto, empresa que distribui dividendos, diferença de estratégia ou vamos dizer assim, de categoria da empresa. Então, uma empresa já muito estabelecida, que vai distribuir bastante dividendo, ou uma empresa que está ali começando, né, desbravando um mercado, desbravando um certo produto. Então, assim, quando a gente começa a entender, né, as ações, tem muito mais coisa do que simplesmente, olha, a ação é muito arriscado, vai com cuidado. Não é bem isso, né? Se você for com o maior cuidado do mundo, né, e comprar, por exemplo, empresas de commodity, comprar só, por exemplo, empresas que pagam muito dividendo, que tem ali baixo risco, na verdade não tem baixo risco. Então, enfim, é um problema sério, né, de muita gente assim acha que já entende e aí acaba tendo uma meta, né, irrealista na bolsa. Histórias de sucessos exageradas, então vou pegar aqui, por exemplo, a história do Bassi, porque o Bassi eu entendo que hoje, pelo menos, né, nesse momento, ele é talvez o ícone, porque acho que ele é o maior investidor que tem, que decidiu se mostrar um pouco, né, muito mais pela filha dele, mas enfim, todo mundo meio que conhece, todo mundo que é interessado na bolsa, né. Agora, o Bassi,
a gente tem que pensar que tem muita coisa que aconteceu na vida dele que poderia ter sido completamente diferente, né? Ele poderia nem vivo estar. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Muita coisa tem que ter acontecido. Talvez ele tenha empreendido, talvez ele tenha escolhido ali as ações, um pouquinho de sorte ali nas escolhas. Talvez seja realmente puro mérito dele, mas você não tenha toda a capacidade que ele tem. Então, a gente tem essas histórias de sucesso, né? E assim, o Barsi ainda realmente é um investidor, claro, também tem um lado do empreendedor, né? Tem que fazer a conta ali de quanto que veio de patrimônio, né? De fato, de simplesmente aumento de patrimônio das ações e quanto que veio de grandes aportes que ele colocou, né? Eu confesso que eu não sei disso. Mas quando a gente parte, por exemplo, para influencers, eu acho que a coisa fica muito mais grave. Porque, pelo menos do que eu vejo, vamos dizer assim, 99% ganhou ali vendendo um curso, ganhou vendendo outra coisa, ou fazendo ali uma parceria com alguma corretora, né? Não é daquilo que ele está ensinando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias de sucesso, que na verdade não é o sucesso não veio exatamente pelo investimento na bolsa, né? E aí a gente vai acabar achando que o quê? Quando eu invisto eu vou ter aquele tipo de resultado, e aí não vai ter esse resultado. Ou, e aí essa também é uma razão muito forte para a gente ter metas fora da realidade, são as dicas de investimentos sensacionalistas. Olha só, eu peguei algumas, tá? Rapidinho, assim, em 10 minutos. Então, uma casa de análise. Obviamente aqui escondi, tá? O nome da casa e tal, não quero problema com ninguém. Mas é só para entender, ó. Essa ferramenta está rendendo 3 vezes o Bitcoin desde quando foi criado. Ou seja, a gente tem um negócio ali que saiu de praticamente zero, né, que multiplicou várias vezes e tem um negócio rendendo 3 vezes isso, né? É fantástico, né? Olha, claro que nada rende 3 vezes. Ou se rendeu, talvez tenha sido 2 ponto alguma coisa, ou pegou um período ali específico. Então, assim, isso são narrativas criadas, histórias, né, para enrolar a nossa cabeça. Aqui, casa de análise, ganhos médios de até R$ 2.000 por dia. É possível ganhar R$ 2.000 por dia? Claro, claro que é possível, né? Agora, tem uma série vamos dizer, condições e coisas para que aquilo possa, de fato, ser realizado, né? E não é simplesmente assim, né? Só a meta para 2024. Ganho médio de R$ 2.000 por dia. Legal, show, vou entrar no mercado e vou ganhar R$ 2.000 por dia. É óbvio que não, é óbvio que você não vai, né? Mas tá aí a propaganda. Canais de YouTube, olha só. Então, R$ 50, de R$ 50 para R$ 31.200, né? Veja, se essa pessoa, eu não sei porque que essa pessoa não tá em Mônaco, né? Porque olha só o quanto que é aqui de crescimento, né? 107% em 4 dias, aqui ó, numa planilha para você fazer o download, ainda tem ali embaixo, como ganhar na maioria dos trades. Iniciante pode passar de R$ 2.000 por dia. Estratégia simples para multiplicar seu capital por 15, 15 vezes. É fantástico, né? Então, minha operação aberta já valorizou 700%. Então, assim, isso daqui, né, são coisas que vão plantando na nossa cabeça e que a gente vai achando que é real e vai achando que vai acontecer. Né? Outro caso aqui, ó, 4 ações para se aposentar. 4 ações. Quem vai se aposentar na bolsa com 4 ações? Absolutamente ninguém. Não é possível, não é assim que funciona. Né? Outra aqui, ó, 3, diminuiu ainda, 3 ações para você se aposentar. 3 vezes mais dividendos, 4 fundos imobiliários, né? 3 vezes mais dividendos. Então, é o tipo de coisa que a gente vai sendo bombardeado, né? Outra aqui, ó, comecei com. E aqui, ó, para todos os bolsos. Então, tem gente que, dependendo do patrimônio, vai falar, bom, R$ 2.000 por dia vai ser normal, ou, né, dependendo ali do patrimônio. Agora, tem gente que não, né? Aqui olha só, com 150, né, foi para 70 mil. Né? Se a gente fizer a conta do quanto tem que multiplicar isso, né, 150 para 70 mil, assim, é óbvio que teve aporte, não tem como chegar nisso, né? Simplesmente porque escolheu ações que foram muito boas, né? Ou aqui, ó, R$ 300 de dividendos todo mês. De novo, para algumas pessoas, R$ 300 não vai ser nada, ainda mais num fundo imobiliário, isso é normal, né? Mas são as ideias que vão sendo plantadas, tá? R$ 200 por dia, né? Então vou ganhar todo dia. Como ganhar R$ 10 por dia? E assim vai, né? R$ 500 por semana. Então, somos bombardeados por esse tipo de coisa, tá? Tem outra aqui, esse aqui apareceu no meu YouTube outro dia. Então, assim, eu abri o YouTube e apareceu isso aqui, ó. Você só precisa de 5 anos para se aposentar e embaixo ainda aparece uma rúbrica de R$ 14 milhões, né? Então, pô, 5 anos,
né, eu não vou nem juntar nada agora, vou deixar para depois, né, 5 anos ali, quando tiver meus, enfim, 5 anos para se aposentar, eu vou me preocupar. Então, complicadíssimo, tá. Isso aqui, assim, pra mim é um fenômeno e olha, eu comecei a ensinar em 2020, foi a primeira turma que eu montei, né, comecei a ensinar pela internet, e muitos que eu vi lá naquela época, canal de YouTube, Instagram, não sei o quê, nem estão mais por aqui hoje, né, eu vejo o canal meio que morreu e tal, e a pessoa ganhou muito dinheiro ali fazendo esse tipo de promessa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a pessoa vem, faz uma determinada coisa, ganha muito dinheiro, né, com curso, vendendo coisas, e depois some, vai embora e não deve nada a ninguém. E quem perdeu, né, quem errou, quem acreditou, perdeu. Né? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Falta de meta realista vai trazer consequência. Quais são as consequências? Né? Então vai te frustrar, vai gerar ansiedade, né? Então isso aqui é muito comum, tá? Eu vejo todo aluno meu começa assim, né? Ele começa ali, cai, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair, eu estou preocupado com essa estratégia e tal, até que vai passando um tempo, eu diria que uns 3, 4, 5 meses, ele aprende a simplesmente não ter mais ansiedade nenhuma. Se o mercado vai cair ou vai subir, não vai fazer diferença, a estratégia vai ficar funcionando, e aí você perde a ansiedade, né? Perdas significativas no mercado de ações, né? Se você não tem a meta realista, você entrou errado, você não está preparado para o que vai vir, e aí você vai acabar tendo prejuízo. Vai desistir de investir no longo prazo, né? E você não vai construir, por causa disso, não vai construir riqueza ao longo do tempo, né? Não é só comprar uma ação e ficar parado e esperar 50 anos. Não é assim que funciona. Então não é só o longo prazo. Né? Você precisa de uma série de coisas, dentre elas a meta realista, para você ser capaz de ir até o longo prazo, e longo prazo, sim, são anos. Né? Ok. Por que esse problema, então, sempre acontece? Né? Investir no ativo ou estratégia do momento. Isso aqui é muito gostoso, é muito quente. Gostoso na cabeça do maqueteiro, tá? Então, toda corretora, enfim, todo mundo que quer vender alguma coisa vai te levar isso aqui, ó. Existe um ativo nesse momento, existe uma estratégia muito boa nesse momento, né? Exemplo aqui, ó. 3 ações para investir em 2024. Percebe como isso daqui são essas ações que são muito boas para o ano de 2024. Por que isso aqui é um problema? Né, porque isso aqui vai te gerar uma expectativa completamente errada. Não, essas 3 ações não são boas em 2024. Se elas forem boas em 2024, elas também serão em 2025, 2026, 27, 28, 29, 30, etc. As mesmas 3 que são boas em 2024 provavelmente eram boas em 2023, 22, 21, 20, etc. E não são só 3, provavelmente são 10, 15, 20 boas ações. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui está te levando para algo completamente. Isso aqui é o que as pessoas acham que é a bolsa, e os marqueteiros, eles falam que a pessoa quer ouvir, porque eles querem vender. Então, depois, aí o que eles falam? Depois que você vende, aí você entrega o que ela precisa. Então, quando você comprar o curso desse indivíduo, ele vai falar: olha, não são 3, tá? São X, né? Ele vai começar a te levar para outra coisa, tá? Qual é a minha preocupação aqui hoje? O que, que eu gostaria? Né? Que você já tivesse a expectativa que isso aqui é fake, isso aqui é falso. Não são 3 ações para você investir nesse ano. São muito mais. Né, e de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente comprar 3 ações. Então, como a gente tem, né, esse tipo vamos dizer, da natureza humana de querer acertar qual é o ativo, qual é a bola da vez, sempre a gente vai ser empurrado para essa questão de fazer uma expectativa errada, de fazer uma meta irrealista de que comprando essas 3 a gente vai se dar bem. Ao investir, ao invés, né, então, ao invés disso, o que a gente deveria fazer? Adotar uma abordagem disciplinada. Então, quando você troca, né, não está mais buscando o investimento da vez, a bola da vez, você sabe já o que fazer, sempre nesse mês, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 5 anos, é a mesma coisa, daqui a 5 anos você vai estar fazendo do que você faz hoje. Claro, você vai estar fazendo um pouquinho melhor, porque você vai se aprimorar, mas é a mesma coisa, a mesma disciplina. É igual uma dieta, né, você tem que comer, comer bem, comer bem, comer bem, e assim você vai ganhando saúde ou perdendo gordura, né, então você vai se tornando mais saudável e assim a coisa vai acontecendo. Então é assim que funciona nos investimentos. Eu vou trazer agora para você um negócio que para mim, quando eu li, foi muito importante, assim, não saiu da minha cabeça. Então eu espero que não saia da sua cabeça também,
tá? Que é esse paradoxo Stockdale. Isso eu li no livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Para não pegar o livro aqui e tal, não complicar, eu tirei uma foto das páginas, tá? Que aí fica mais fácil aqui. O que é o paradoxo? Eu não vou ler tudo aqui, vou só te explicar, né? Existe um indivíduo que se chama Jim Stockdale, tá? Não sei se é exatamente assim que fala esse sobrenome, que foi o quê? Foi um americano ali no auge da guerra do Vietnã e que ele se tornou prisioneiro, tá? De guerra, e ele foi torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro. Então, o Jim Stockdale, ele sofreu absurdo nessa prisão. Só que qual foi a diferença, né? O que aconteceu ali? Ele colocou, né, na responsabilidade dele, criar condições ali naquela prisão de tirar o máximo de americanos vivos dali. Então, esse virou o objetivo dele, vamos dizer, como militar ali naquela prisão. Ok, o que aconteceu? Deixa eu arrastar aqui um pouquinho mais para eu conseguir ler aqui para você. Ele criou uma série de coisas. Então, ele criou um mecanismo de comunicação. Então, tinha uma maneira de você. Umas letras, né, e uma tabela. E os prisioneiros eles iam batendo, creio que com vassoura, coisa assim, tentando se comunicar com outros prisioneiros, porque uma tática ali daquela prisão era deixar em isolamento o indivíduo. E, óbvio, né, para torturar e para conseguir informação privilegiada ali sobre o exército americano. Então ele criou maneiras deles se comunicarem, os prisioneiros, para não se sentirem que estavam completamente isolados e esquecidos, né? Ele fez outras coisas interessantes, não sei se está aqui nessa página, que foi até aqui, ó, depois de X minutos você podia dizer determinadas coisas, né? Ou seja, porque se o prisioneiro não entregasse nada, ele poderia ser morto. Então, uma maneira de tranquilizar é o seguinte: fala, olha, segura por X minutos na sua tortura. Depois de X minutos, entrega um tipo de informação, que não vai, provavelmente, né, entregar muito do exército americano, mas ao mesmo tempo é algo para aquela pessoa, para aquele prisioneiro conseguir entregar e se manter vivo. Então, olha só que inteligente, né, o que ele foi montando ali para tentar sobreviver. E agora chega na parte que eu nunca mais esqueci. Né? Quando o Jim Collins, né, perguntou para ele como que você, né, o que passava na sua cabeça lá, enquanto você era prisioneiro sofrendo esse monte de tortura. E ele mandou o seguinte, ó: jamais perdi a fé no final da história. Nunca duvidei, não apenas de que sairia vivo, mas também que venceria e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida. Experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada. Ou seja, ele estava ali num momento conflituoso, num momento muito difícil, mas ele não perdeu a fé no final da história. O que eu estou falando aqui no caso da bolsa, né? Esse é o tipo de preparo que você tem que ter. Esse livro aqui não é um livro de autoajuda, esse livro aqui é um livro de business, de gestão de empresas, que no caso eu li para que me ajudasse a selecionar melhor as minhas ações na bolsa. Então, o que ele está falando aqui? Né? A gente vai ter momentos muito difíceis no mercado. A gente está falando de crise, estamos falando eventualmente de algumas ações suas que vão passar ali, seja fraude, seja, enfim, problemas muito graves. E o que vai acontecer? Você vai ter que ter fé. Claro, nem sempre você vai ter fé, né? Essa fé ela tem que ser baseada em algo. Então, no caso dele, ele nunca duvidou. Ou seja, havia, né, fundamentos, havia condições ali para que ele nunca duvidasse. Provavelmente um treinamento que ele já teve, né, um treinamento psicológico, que ele já esperava, ele já cogitava essa possibilidade de vir a ser preso. Então, enfim, ele tinha algo ali que fez ele nunca duvidar. E aí, ele perguntou: tá, mas quem não conseguiu? Quem não sobreviveu nessa prisão? E aí ele falou: ah, isso é fácil de responder, foram os otimistas. Olha só. E aí o Jim Collins falou: não, peraí, agora eu não entendi. Se você nunca duvidou, você nunca perdeu a fé, você era um otimista na cabeça do Jim Collins. E ele está falando que os otimistas morreram. Então, como assim, né? Como que a gente entende isso? Né? E aí vem, por isso que é um paradoxo, né? O otimismo versus a nunca perder a fé. E aí é o que o Stockdale fala, né? Você nunca deve confundir a fé que você tem de que vai vencer no final, que você nunca pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua da sua atual situação, seja ela qual for. Ou seja, você tem que manter um certo otimismo, que na verdade é essa fé de que vai dar certo, ou seja, você tem que ter condições que te façam crer isso com muita convicção,
Só que você não pode esquecer a realidade agora. Ah, estamos numa grande crise, a empresa está muito mal, a minha carteira está muito ruim, esse tipo de coisa. Né? Não fiz legal, escolhi errado uma determinada ação. Então você tem que ser muito realista na sua visão do mercado, porém você não pode perder a visão de longo prazo, né? Não pode perder essa fé, vamos dizer assim. Então esse é o paradoxo, tá? Então aplicando para a gente aqui, né? A gente tem que ter a visão, você tem que ter condições, estudar o suficiente para que você fale: olha, estou convicto de que se eu montar esse tipo de investimento, eu vou ter um retorno muito bom, muito grande. Não pode entrar para ganhar pouco, vou ganhar bastante dinheiro. Estou convicto disso, não tenho dúvida. Ok, agora passa a ver a sua realidade nua e crua. Olha, eu não sei nada, minha carteira está toda bagunçada, não sei direito quando que eu rebalanceio, não sei que peso que eu devo dar para cada setor, não sei que tipo de estratégia eu posso usar para defender as minhas ações, esse tipo de coisa. Você tem que ser bem realista. Como que você tem, então, uma meta realista? Primeiro, né, orientação sobre como estabelecer de uma forma eficaz. Então você tem que ter noção, né, eu vou falar aqui daqui a pouquinho, vou te dar alguns números, do que faz sentido, tá, de retorno, né, enfim, de riscos, né, no mercado. Então tem que ter orientação. Gestão de risco, porque quanto maior o risco, maior poderá ser a sua meta. Então, se você tem uma carteira, por exemplo, que só tem ações de crescimento, a sua meta pode ser maior. Se você tem só ações ali super defensivas, setor elétrico, não sei o quê, a sua meta tem que ser outra. Né? Então, você tem que entender os riscos para que você possa determinar uma meta coerente e realista. Análise de investimentos, né? Então, ativos crescentes versus ativos quase renda fixa. Então, tem a ver com o que eu falei, né? O tipo de empresa, né? Ou o tipo de renda fixa que você tem, esse tipo de coisa, né? Estratégias para alcançar objetivos financeiros de longo prazo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Não há nada de errado, por exemplo, eu sou um investidor em ações que só pagam dividendos, ou eu sou um investidor somente do setor elétrico. Eu sou um investidor somente de renda fixa. Eu sou um investidor somente de fundos imobiliários. Não tem nada, assim, todo mundo pode obter sua meta, né, pode ser muito feliz, cada um com a sua estratégia. Qual é o problema? O problema é quando você tem uma estratégia e faz uma meta de outra estratégia. Por exemplo, eu sou um investidor de fundo imobiliário. Eu não posso ter uma meta de quem investe somente em ações. Ou sou investidor de renda fixa, não posso ter a meta de quem investe em ações. Então, tem que ser coerente a sua estratégia com a sua meta. Né? Muitos nem estratégia têm. Então, primeira coisa, tem que ter uma estratégia para poder estabelecer a meta. Então, por exemplo, né, na FIA, o que é a FIA? Que é o meu treinamento de investimento em ações, né, de criação de renda, que tem desde ações até opções, que a gente usa bastante. É uma estratégia, né? Então, por exemplo, no módulo zero da FIA, então quem entra no treinamento, eu chamei de módulo zero porque é um módulo que não é assim um conteúdo, né, de como é a estratégia, de como funciona, quando você opera, esse tipo de coisa. Mas é algo que eu senti assim absurda necessidade de criar, que é o quê? É exatamente a definição da meta realista, que eu chamo de aposentadoria rica. O que é isso, né? Por exemplo, em 7 anos você recebe passivamente o quanto você aporta. Então, se eu colocar R$ 5.000 por mês, daqui a 7 anos, eu vou poder tirar R$ 5.000 sem colocar mais nada, né, se eu quiser, né, de forma passiva, esse dinheiro vai voltar para mim. É algo que eu gosto muito de pensar, tá tudo baseado ali nos números, direitinho ali no módulo zero. Em 7 anos, eu vou estar recebendo X mil reais reinvestindo boa parte. Então, aqui já começa a entrar na individualidade. Né? Com essa estratégia, eu posso definir isso. Daqui a 7 anos, vai estar voltando para mim X mil, só que desses X mil, eu não vou usar, eu vou reinvestir. Porque quanto mais eu reinvisto, né, mais eu acelero o meu crescimento, dependendo da idade de cada um, dependendo da fase de vida, pode, né, usar mais reinvestimentos e consumir a renda lá na frente. Sendo que não é binário, né? Você não precisa reinvestir 100%, você pode reinvestir 20%, 30%, 50%, 70%, enfim, né, você tem essa liberdade. É diferente, por exemplo, de uma aposentadoria privada, né? Quando você faz um PGBL, alguma coisa assim, você não tem essa, deixa eu tirar aqui um pouquinho, consumir um pouquinho a renda. Quando você vai construindo sua aposentadoria, você tem esse tipo de flexibilidade que eu acho muito legal. Em X anos você receberá X mil por mês e poderá consumir todo esse valor sem derrubar seu patrimônio. Também é algo muito importante para ter na cabeça. Fala, quanto que eu vou poder tirar lá na frente, né, depois de uma determinada quantidade de anos, que meu patrimônio não vai cair. E aí, claro, a gente entra numa outra conversa que seria, vou deixar a herança ou não, esse tipo de coisa, que também entendo que é super pessoal, tem gente que quer deixar, tem gente que não quer, tudo bem, mas você tem que fazer esse tipo de conta. Eu vou poder tirar X mil
né, por mês, isso aqui não é só dividendo, você vai poder efetivamente vender investimentos, tirar, né, um pouco sem derrubar seu patrimônio, né, isso é possível, totalmente possível. E na minha opinião, recomendável, porque senão você vai acabar vivendo sempre com muito pouco, né, e nunca vai usufruir ali daquele seu patrimônio, eventualmente esse patrimônio vai passar para um herdeiro que não vai ter o mesmo carinho que você poderia ter tido com o seu dinheiro suado, né. Renda do último mês de alguns alunos. Então, para que eu vou fazer isso aqui? Para você ver números, né, números que fazem sentido, números que não são meus, até o meu está aqui, eu acho. Mas para você ver, isso aqui são pessoas que não são especialistas, não são profissionais, têm a sua profissão, estão trabalhando e estão implementando a estratégia, tá? Então, por exemplo, aqui, cadê? Renda, que é uma estratégia nossa, né? 27%, carrego 1,12%. No total, deu 1,39% de renda no mês. Então, isso aqui foi um fechamento, né, do mês, tá? Agora, né, o mês de abril, tá? Então, que aqui a data tá invertida aqui, né? Tá mês depois dia. Aí o outro aqui, ó, faço a apuração um pouquinho diferente, tal, total 2,26% no mês. Importante falar também, isso aqui é renda, tá? Isso aqui não é crescimento de patrimônio marcado a mercado. Isso aqui é o quanto entrou de caixa na conta corrente desse investidor, tá? Que ele pode sacar e pode usar ou pode reinvestir, né? Quanto que o patrimônio vai crescer? Daqui a pouco eu falo aqui um pouquinho de números, mas provavelmente são números um pouco menores do que essa criação de renda, tá? Aqui, o Ricardo, 2,28%. Rodrigo, 3,02%. Será que é isso mesmo? Fica bom demais, ficou até na dúvida, né? Vander, 2,18%. Rony, 1,4%, tá? Eu não botei o meu aqui, tá? Mas foi ali perto de 3% em abril. Então, esse é o tipo de criação de renda que a gente consegue obter sem muita dificuldade, assim, tocando uma estratégia, né, implementando a estratégia da FIA. Como ter uma meta realista e muito positiva? Exemplo, ganhar 10 mil reais por mês de forma passiva na bolsa. Então, você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar abordagem sistemática de investimento. Então, aquilo que eu falei, não adianta, agora isso aqui é o melhor, agora isso aqui é o melhor. Não, você vai precisar de uma forma sistemática. Por que eu estou falando isso? Porque se você não investe de forma sistemática, não tem como você ter meta. Porque você não tem um sistema. Você está fazendo algo ad hoc, ou seja, algo ali que é do momento. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não. O que garante para você que você vai ter um determinado resultado? Se nada garante, você não pode ter uma meta. Fala, essa é a minha meta. Não dá. Então você tem que ter algo mais sistemático para que de fato você possa ter uma meta, né? Diversificação da carteira. Por quê? Para você não contar com a sorte e para você contar com a estatística. Então é a mesma coisa, né? Se você olha, fala, olha, se eu investir na Magazine Luiza em 2008, agora eu tenho tal retorno. Tá, se você investir agora na Magazine Luiza, daqui a mesma quantidade de anos, você não vai ter esse mesmo retorno, porque é um ativo. Agora, se você pegar uma carteira ali de 20 ativos, né, e olhar 20 ativos que têm uma determinada característica, cai na ideia do sistemático, né? Aí você consegue começar a ter estatísticas, e aí sim, a estatística, eu diria que é muito melhor você contar com ela do que contar com a sorte, né? Estratégia de investimento consistente ao longo do tempo. Então, no caso da FIA, né, aí aqui eu vou te dar números, então renda mensal de 0,5% a 3%, eu diria que a grande maioria dos meses vai estar aqui nesse intervalo, tá? 0,5% a 3%. Isso é income, ou seja, isso é geração de renda, quanto entra na sua conta corrente, que você pode usar para a sua vida ou você pode reinvestir. E rentabilidade, que aí seria o crescimento, né, o growth, bem acima do CDI, mas de quanto? Então, eu imagino, tá, da maneira como está na FIA, então tem uma forma específica de seleção de ações, de ponderação nas ações, tem toda uma estratégia, tá? Daquele jeito, eu acredito, aos níveis atuais, né, de taxa de juros e tal, algo como 18% ao ano seja bem factível, o que dá 1,4% ao mês, então aqui já é um crescimento, porém, presta atenção nisso aqui, você não terá esse retorno em nenhum mês e nenhum ano. Então pode pegar qualquer mês, você não vai ter 1,4, pode pegar qualquer ano, você não vai ter 18. Esse é o quê? É um retorno médio, é uma simples conta matemática. Então você vai ter um patrimônio hoje, depois de X anos você vai ter outro patrimônio, e aí você vai pegar essa quantidade de anos, vai dividir ali
e vai ver quanto rendeu por ano. Aí deve dar algo talvez perto de 18% ao ano. É isso que eu estou falando. Só que nesse caminho, né, do ponto A ao ponto B, vai ter ano que pode ter crescido 50%, vai ter ano que pode ter caído, tá? E assim vai ficar, né? Se cair, provavelmente vai ser pouco, né? Enfim, pelas características ali das seleções de ações, etc., e das estratégias de opções. E o Peter Lynch, né, grande Peter Lynch, se você não conhece ele, né, tá aqui o livro, né, O Jeito Peter Lynch de Investir, acho muito, recomendo fortemente que você leia. Citação dele: "O mercado de ações demanda convicção, e isso é tão certo quanto o fato de que ele torna os não convictos em vítimas". Então você precisa ter a visão clara, falar: "Olha, com essa estratégia, com essa carteira, seja com estratégia de ações, de opções, eu vou ter tal resultado, eu tenho convicção disso". Se você não tiver convicção, não faça, porque você vai se tornar uma vítima, né? Você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Legal. E toma muito cuidado, né? Imagina você investir aí seu patrimônio suado, esperando esse retorno rápido e significativo e ver seus investimentos se desvalorizarem, né, muito rápido, devido ao quê? Decisões impulsivas e falta de metas realistas. O que isso vai causar em você? Frustração, arrependimento de ter entrado na bolsa, nos investimentos, tá? Então, defina metas realistas, adote uma abordagem disciplinada ao investir. Caio, eu não quero usar a FIA, tudo bem, tá? Quero usar fundo imobiliário, quero usar, seja lá qual for a estratégia que você vai fazer, mas tenha convicção e aborde ela de uma maneira disciplinada. Fique nela por anos. Então, gasta um tempo estudando qual você quer, mas fica nessa que você escolheu durante bastante tempo para você de fato colher, tá? Aqueles que definem metas realistas e têm paciência para permitir que seus investimentos cresçam ao longo do tempo são os verdadeiros vencedores no mercado de ações. Então, presta atenção nisso aí, tá? Sua vez, na sua opinião, qual seria uma meta realista para um investidor em ações brasileiras, né? Esse vídeo vai estar aqui, né, daqui a alguns anos, então vai dar para a gente voltar e ver aqui se a sua meta fez sentido, tá? Então bota aí, o que você acha que vai render ao ano, na média, né? Quem investe em ações brasileiras, seguindo alguma estratégia razoável, tá? Que não seja, né, escolhendo ali uma, duas, três ações aleatórias.